Pedestre morre após ser atropelado na rodovia Washington Luiz. Adriano Sérgio Bento, de 41 anos, foi atingido ao tentar atravessar a rodovia. O corpo será sepultado em Corumbataí. E hoje vamos falar sobre o Maio Vermelho, que alerta sobre a importância da prevenção e tratamento da hepatite. Traficante de drogas é preso no bairro Santa Catarina, em Santa Gertrudes. Pela primeira vez, as mulheres são a maioria dos médicos brasileiros. Essa é uma das informações do levantamento sobre o perfil dos médicos no Brasil. Hoje é segunda-feira e esses são os destaques do Rio Claro Notícias, que começa a partir de agora. Olá, boa noite. Nós começamos falando de acidente de trânsito com morte. Um homem acabou morrendo após ser atropelado na rodovia Washington Luiz, na altura do KM 176, na região do Jardim Centenário, em Rio Claro. O acidente ocorreu no fim da tarde deste domingo, por volta das 18 horas. A vítima foi identificada como Adriano Sérgio Bento, de 41 anos. Segundo informações da polícia rodoviária, o homem tentava atravessar a rodovia quando foi atingido por um carro que trafegava no sentido capital. De acordo com o Centro de Controle de Informações da Agência de Transporte do Estado de São Paulo, a Artesp, o motorista teria dito que não conseguiu desviar e acabou atingindo o homem, que morreu no local. A perícia técnica foi acionada e o corpo da vítima foi encaminhado ao Instituto Médico Legal de Rio Claro. Adriano Sérgio Bento será velado amanhã em Rio Claro e depois sepultado na cidade de Corumbataí. E um acidente entre uma carreta e um caminhão na madrugada desta segunda-feira na rodovia Washington Luiz, em São Carlos, interditou totalmente a pista sentido capital. Foi no KM 219, por volta da 1 da madrugada, causando um congestionamento de mais de 5 quilômetros. Segundo a concessionária responsável pelo trecho, a carreta levava 47 toneladas de açúcar e o caminhão transportava 13 toneladas de chapas de ferro. Os dois veículos chegaram a tombar, como mostram aí essas imagens do vídeo encaminhado pelo telespectador Tiago Tomazelli. Apesar da gravidade, ninguém se feriu. Por volta das 4h38 dessa madrugada, os trabalhos de limpeza da pista começaram. Até o início da manhã, o tráfego era intenso e a pista permaneceu bloqueada. As causas do acidente não foram informadas. E o setor policial, um traficante foi preso na cidade de Santa Gertrudes. Policiais militares em patrulhamento pelo bairro Santa Catarina avistaram o indivíduo em atitude suspeita próximo a uma árvore que, ao notar a aproximação das viaturas, tentou deixar o local. Entretanto, foi abordado. Centenas de porções de entorpecentes foram encontradas com ele, além de uma quantia em dinheiro. O homem foi conduzido ao plantão policial e permaneceu preso, ficando aí à disposição da justiça por tráfico de entorpecentes. Vagas de emprego disponíveis hoje em Rio Claro para meio oficial de cozinha, auxiliar de montador de móveis, gestor comercial, vendedor balconista, auxiliar administrativo, analista de gerente de gestão, eletromecânico, recepcionista, analista de qualidade e repositor. Os interessados podem procurar o Conecta, que fica na Rua 3, número 1636, no centro, ou acessar o portal da empregabilidade. E a seguir a gente fala sobre o Maio Vermelho, que alerta sobre a prevenção e o tratamento da hepatite. E ainda, pela primeira vez, as mulheres são a maioria dos médicos brasileiros. Essa é uma das informações de um levantamento divulgado recentemente. A gente traz os detalhes para você.
Já estamos de volta e com um dado bem interessante, viu? Pela primeira vez, as mulheres são a maioria dos médicos brasileiros, 50,9% do total de profissionais. Essa é uma das informações do levantamento sobre o perfil dos médicos brasileiros, que deve auxiliar na criação de políticas públicas para o setor. Pacientes com plano de saúde fazem mais cirurgias de remoção do apêndice, retirada da vesícula biliar e correções de hérnias abdominais, proporcionalmente, que os atendidos pelo Sistema Único de Saúde. Os dados são do estudo Demografia Médica, que analisa o perfil dos médicos brasileiros e vai auxiliar o Ministério da Saúde a criar políticas públicas para o setor. O que o estudo demonstra é que em 2035 o Brasil terá 1.150.000 médicos. Isso significa 5 médicos por 1.000 habitantes. O grande desafio agora é fazer com que essa expansão da oferta de profissionais possa beneficiar a população como um todo, principalmente os serviços do Sistema Único de Saúde. Segundo o levantamento, em dezembro de 2024, o país contava com mais de 353 mil médicos especialistas. Mas o Brasil ainda está abaixo da média de especialistas dos países da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. No Brasil, são 59%, enquanto nos países da OCDE são quase 63%. E neste ano, pela primeira vez, as mulheres serão a maioria dos médicos, com 50,9% do total de profissionais. Um aumento de quase 10 pontos percentuais em relação a 2010, quando representavam 41% da população médica. É um sinal de avanço muito importante quando as mulheres passam a ser maioria de um setor que, ao longo de séculos, foi um setor dominado pelos homens. A gente precisa saudar esse avanço e que o fato de ser mulher, de um conjunto de responsabilidades que o fato de ser mulher ainda se joga sobre as mulheres do nosso país, não seja um obstáculo para que elas possam progredir na carreira, crescer cada vez mais. E agora já estamos aqui com o nosso quadro Saúde, como em todas as segundas-feiras. Ao meu lado já está o professor Riane, que contribui com bastante informação aí para você de casa. Seja muito bem-vindo mais uma vez, professor. Bom dia, boa tarde, para quem está nos assistindo, boa noite para quem vai ver à noite. É sempre um prazer trocar informações com vocês e com a população. Bom, a gente acabou de ver uma reportagem aqui falando da maioria, de que agora as mulheres são a maioria de médicos no Brasil. Como que o senhor avalia? A gente viu a fala ali também do ministro. Como que o senhor avalia isso? O que contribui também? Foi importante o crescimento do número de faculdades de medicina. Agora eu acho que nós estamos chegando num limite de formação de profissionais para atender a grande demanda. O Brasil vinha com dificuldade no número de médicos e aí era predominantemente masculino essa figura. Hoje nós temos aqui nas nossas turmas também, nas nossas classes aqui do Claretiano, um número grande e algumas turmas visivelmente majoritário feminino. E isso é importante, como espaço da mulher em todas as áreas de atividade e também na medicina. E é importante que, além do número de médicos, tenhamos com qualidade, o que a gente também se dedica aqui. E na ideia de especialistas, que foi discutido na matéria, a ideia é que não seja somente encaminhamento para o especialista e depois uma devolutiva para a atenção primária à saúde, mas que haja dos especialistas um suporte aos profissionais da atenção primária, isso pensando na estrutura do SUS, com uma atividade de apoio matricial, o especialista indo junto com os profissionais lá da atenção básica, discutindo os casos de cardiologia, de endocrinologia, de ortopedia, reumatologia, enfim, de todas as áreas, e não somente o encaminhamento, mas qualificando os médicos da atenção básica para que também façam o diagnóstico e tratamento adequado.
Com certeza isso vai contribuir bastante para a prevenção também, e a gente vai falar de prevenção inclusive agora, porque o mês de maio, né, professor, ele tem várias cores aí e não são, tem um propósito essas cores, né, porque na verdade cada uma traz um alerta, como o maio vermelho que a gente vai falar aqui, tem o maio amarelo e muitos outros, né? Isso, então a ideia dessas cores e desses meses como tema é para que a gente tenha oportunidade de usar os meios de comunicação, a mídia de um modo geral aborda mais, tem mais espaço para discutir, mas são temas que devem ser continuamente motivo de preocupação. No Maio Amarelo, que é a questão da segurança no trânsito, nós falaremos, né, quando é o Mais Saúde aí, o Saúde Nosso, com pequenas falas, nós vamos abordar isso com detalhe. E no Maio Vermelho, as hepatites virais principalmente. Bom, é isso. Hoje a gente escolheu o Maio Vermelho para falar, então, que é sobre promover a prevenção e o tratamento da hepatite, né? O que é a hepatite, Então, professor? hepatite é um processo inflamatório do fígado. As células do fígado são chamadas hepatócitos. E quando pode ser um processo infeccioso, predominantemente viral, então são chamadas de hepatites virais, que é o grande alerta para esse mês. E nós temos aí, das hepatites virais, 5 tipos diferentes, né, de hepatite A, B, C, D e E, ou E. Né? Uhum. E aqui no Brasil são predominantemente as hepatites A, B e C. Nós podemos falar um pouquinho a diferença entre elas. Mas além das hepatites virais, nós podemos ter hepatites que são um processo inflamatório, portanto, também por substâncias químicas. O álcool pode levar a uma hepatite alcoólica, pode ser uma hepatite tóxica de origem ocupacional ou de medicamentos, alguns medicamentos que podem ter efeito sobre o fígado. Então é sempre importante estar alerta para identificar logo nos primeiros sintomas. Vamos esclarecer então rapidamente, professor, quais são esses tipos então, da A, B, C, D e E? Isso, as hepatites virais. A hepatite A, que durante muito tempo, quando eu comecei a fazer faculdade de medicina, a gente falava hepatite, era hepatite A, que é transmitida por água contaminada. Então é chamada transmissão fecal oral. Sai nas fezes da pessoa que está doente, contamina a água não sendo tratada, ou esgoto não sendo tratado, essa água ou alimentos que foram regados com essa planta, com essa água, podem transmitir a hepatite A. Ela era bem comum no passado, que não se existia tanto tratamento. Ainda hoje, professor? Isso, não, hoje reduziu muito, né? E é um grande avanço, tanto a água tratada, quanto o crescimento que nós temos, inclusive na nossa cidade, né, de algumas décadas para cá, cresceu o número de unidades de tratamento de esgoto, que é muito importante também. Porque nós tínhamos, muitas vezes, as pessoas regavam a planta, com as verduras, por exemplo, com água contaminada, e aí a transmissão era grande. Olha. Mas hoje predominam outras hepatites, a B e a C, que são mais relacionadas à questão do sangue, por exemplo, compartilhamento de agulhas para drogas injetáveis ou transmissão em ato sexual, considerado uma infecção sexualmente transmissível, e precisamos estar alertas desde os primeiros sintomas. Lembrando que muitas vezes a hepatite é silenciosa, ela não se manifesta com sintomas na fase inicial. Bom, então tá aí as informações, tem como se prevenir então, tem como ficar bem informado e se prevenir dessa doença, né, doutor? Tem cura? Isso, olha, a hepatite A é geralmente autolimitada, às vezes a pessoa nem sabe que teve, né, porque ficou com mal-estar, uma indisposição, às vezes a urina um pouco mais escura. Quais são os sintomas mais frequentes das hepatites de um modo geral? Urina mais escura, fezes mais claras, o amarelado no branco dos olhos, ou às vezes a pele já mais amarelada, às vezes uma certa indisposição abdominal, porque o fígado fica aumentado, então quando a gente faz o exame físico é importante a palpação aqui, tentar ver o tamanho e a consistência do fígado. Pode ter diarreia, pode ter febre associada, então é muito variado
o quadro, né, que pode ser desde muito simples até mais grave, em alguns casos até hepatite fulminante. Mas a hepatite A é autolimitada, geralmente não evolui para a fase crônica. As hepatites B e C podem se tornar crônicas e podem também levar a 2 problemas depois de alguns anos até, que é a cirrose hepática e o câncer de fígado. Olha só, muito importante então ficar em alerta aí sobre esses sintomas, mas como o senhor disse, ela pode ser silenciosa. Quando esses sintomas aparecem, de repente já está uma situação mais grave? Às vezes aparece logo no início. O que é importante é qualquer alteração que aconteça de indisposição, de dores, de cansaço excessivo, de alteração da coloração da urina ou das fezes ou hábito intestinal alterado, procurar atenção médica, né? Um programa de saúde da família, no caso da nossa estrutura do SUS, ou quando a pessoa tem um plano de saúde, procurar também o atendimento. É sempre bom ter uma equipe de saúde, de acompanhamento, né, para saber as alterações que vão acontecendo. Inclusive depois para fazer o tratamento também na rede pública que é ofertado. Isso, no caso das vacinas também, né, que são oferecidas, a vacina tem para A e para B. A C não tem ainda a vacina, mas tem tratamento com alguns antivirais que são disponibilizados pelo SUS também. E tem um excelente resultado o tratamento quando feito adequadamente. E aí a importância da prevenção, então, com vacinas. A vacina A e a vacina B estão disponibilizadas no SUS também. A vacina B, logo no nascimento da criança, já recebe a primeira dose. A vacina A, a vacina para hepatite A, é com 15 meses, mas aí não precisa ficar decorando, é só ficar atento com todas as crianças, adultos e idosos, seguindo o calendário de vacinação, que todas as unidades de saúde normalmente têm até um cartaz, né, com essas datas e com as doenças que devem ser protegidas. E o saneamento básico, como nós falamos ali. Como a hepatite B e C, né, podem ser por transmissão sexual também, ou por compartilhamento de agulhas, é muito importante a prevenção nesses casos. A relação sexual sempre protegida para evitar tanto hepatites, que são mais frequentes de transmissão, do que HIV, que é outra doença extremamente grave, e outras doenças sexualmente transmissíveis que também são graves. Perfeito, professor. Muito obrigada mais uma vez por estar aqui com a gente, trazendo tantas informações. Também estamos à disposição sempre. Terça-feira de sol com nevoeiro ao amanhecer. As nuvens aumentam no decorrer da tarde, mas a previsão da noite é de tempo firme e sem chuva. Em Rio Claro, mínima de 15, máxima de 27 graus. Em Araras, a mesma oscilação. Mínima de 15, máxima também de 27. Já em Cordeirópolis, as temperaturas oscilam entre 15 e 28 graus. O Rio Claro Notícias desta segunda-feira fica por aqui, mas você pode continuar nos acompanhando aí no nosso canal no YouTube e também lá no Instagram. Uma ótima noite, um bom início de semana para você. Tchau, tchau.